Um outro problema que a gente acaba tendo na hora de entender o que a outra pessoa está falando, o outro nativo está falando, é o uso de muitas expressões idiomáticas. E as expressões idiomáticas, né, elas acontecem quando existe um termo ou uma frase que assume um significado completamente diferente do que aquele, se você for traduzir palavra por palavra. Né? Então, muitas vezes as expressões idiomáticas não fazem sentido nenhum, fica muito difícil de entender. A pessoa está falando aquilo, nossa, mas eu não estou entendendo, eu estou tentando traduzir as palavras, eu entendo as palavras separadamente, mas botando elas todas juntas não faz o menor sentido. Então, se a gente pensar nas nossas expressões idiomáticas em português, a gente vai notar que elas vêm à cabeça tão automaticamente que muitas vezes você nem percebe que você usou, na verdade. Ó, por exemplo, a gente fala assim, ai, então eu abri meu coração. Abrir o coração como? Você fez uma operação, você fez uma cirurgia, e aqui o sentido de abrir o coração é desabafar, contar um pouco de si, né? Eu arregacei as mangas e fui lá fazer. Ah, eu acertei na mosca. São expressões que, se o gringo, ao contrário, quiser traduzir no inglês dele, não vai fazer sentido nenhum também para ele. E as expressões idiomáticas são muitas vezes também gírias, que é outra coisa que confunde a gente na hora de entender o gringo. Por isso que quanto mais a gente souber de gírias, a gente procurar pesquisar sobre as gírias americanas, em geral, mais fácil fica da gente entender a conversa. E aí você começa a reconhecer, né, assistindo um filme e tal, ó, o que ele falou isso, ele falou aquilo, dá para entender e dá para fazer a ponte com o que a gente também tem em português.